todo dia uma notícia para acabar com o quê? Com a paz dos psicólogos. Como é que o psicólogo vai dar paz para os clientes se o tempo inteiro o mundo, né, acaba com a nossa paz, gente? Ai, brincadeiras à parte, a notícia de hoje foi que o STF está vetando a a restrição de que os testes psicológicos são de uso exclusivo dos psicólogos. Então o STF está lá dizendo que todo mundo agora tem autorização legal para comprar os testes psicológicos e sair por aí aplicando em geral. Vamos discutir sobre isso. Em vez de a gente ficar aqui falando só mal das situações, eu quero trazer informação para você. Bora ser educadora e você tire suas conclusões, deixa aí seus comentários, veja o que você acha importante nessa questão dos testes psicológicos. Para você que não me conhece, Mariana Marco, psicóloga, mestre em psicologia do desenvolvimento e aprendizagem, especialista em clínica comportamental, orientadora profissional e de carreira. Estou há mais de 12 anos desenvolvendo o melhor das pessoas, uma pesquisadora ativa em escolhas e tomadas de decisão e uma usuária diária de testes psicológicos. Don't lie to me about your chance, about falling in love. What makes you happy, what makes you drown, but what you want and what makes you bad. Uma usuária diária de testes psicológicos, eu trabalho com orientação profissional e de carreira já há algum tempo. A pesquisa de especialização foi a análise dos processos comportamentais envolvidos nos instrumentos, nas avaliações e nos testes psicológicos de orientação profissional e de carreira. Então eu fui observar se esses testes eram de fato eficazes. Então esse vídeo, ele é um lugar onde eu me sinto super à vontade para conversar com vocês, deixa todas as suas dúvidas aqui, comenta se você é psicólogo ou psicóloga ou estudante de psicologia, ou se você é mais um curioso e uma curiosa que está a fim de saber sobre a área e quer ter uma opinião mais alinhada com a ciência. Então bora lá aqui alguns tópicos. Você que tá aí querendo dar uma opinião, se os testes devem ou não ser privativos do psicólogo, não faça isso baseado no grupinho do Zap, faça isso baseado em ciência. Então, a Denise Bandeira publicou em 2018 um artigo chamado A Controvérsia do Uso dos Testes Psicológicos por Psicólogos e Não Psicólogos. Ela, em 2018, fez uma pesquisa de literatura, uma revisão crítica sobre a psicologia, sobre a aplicação dos testes e a habilitação que os psicólogos, sejam eles recém-formados ou não, possuem para que essas aplicações sejam feitas de modo correto, de modo... e etc. Minha câmera tá caindo, o que tá acontecendo? Gente, esse vídeo vai ser a coisa mais esquisita do mundo, por que que tá acontecendo? Enfim, você vai entender o contexto. Então pega aqui algumas questões científicas que são importantes, tá? Sobre o uso dos testes psicológicos. E a primeira parte é definir o que é ferramenta, o que é instrumento, o que é avaliação e o que é teste. Gente, são coisas diferentes e que muitas vezes estão sendo tratadas como iguais. E não é. Instrumento é uma coisa, ferramenta é outra, avaliação é outra e teste psicológico é outra coisa. Então vamos aqui um de cada. Então, ferramenta, nós vamos começar por essa. Ferramenta é algo que nós utilizamos com um determinado objetivo. Então, uma ferramenta pode ser um questionário, um formulário, um pedido de desenho, por exemplo. Esse é um modo, tá, para alcançar algum objetivo, para coletar alguma informação. Ela tem base teórica, muito provavelmente tem as evidências científicas, mas não obrigatoriamente. As ferramentas, elas são preparadas pelos próprios profissionais. Eu mesma crio muitas ferramentas de trabalho para acesso a conteúdos de autoconhecimento, de mercado de trabalho, que tem uma base teórica, tem um processo comportamental envolvido, porém não tem validação científica para tornar-se um teste
psicológico, tá? Então a ferramenta, vamos colocar aí equiparado a um martelo, certo? Se eu preciso pregar um prego na parede, eu posso usar um martelo. Mas eu também posso usar, de repente, o que, gente? Um pente de cabo duro e dar lá umas marteladas, né? Umas pentadas. Ridículo falar isso. Mas eu posso lá meter a barra do pente naquele prego e dependendo do material que esse prego foi feito e aquela parede foi feita, eu posso ter sucesso. Então ferramenta é um meio, é um como, certo? Instrumento, ele tem uma semelhança com a ferramenta, mas ele tem um adicional, tá? O instrumento, ele tem uma definição específica e ele é focado naquela coleta de informação. Então, o martelo é para prego mesmo. Pente não é para prego, pode ser que dê, mas não é, né? Pente é para pentear. Não dá para pentear o cabelo com martelo, entendeu? Então, assim, instrumento é uma forma de acessar um determinado conteúdo, uma determinada situação do nosso cliente, do nosso paciente. Todo instrumento é uma ferramenta e possui como característica principal um procedimento específico e já descrito, já delimitado. Então, para você usar um instrumento, você precisa manejar. Um outro exemplo que eu acho que vai ficar bem melhor do que esse do pente é fazer uma comparação de um instrumento, de um bisturi, né, e de um estilete. Ambos cortam, né? Um é um instrumento específico com os procedimentos, alinhado, né, com procedimentos específicos da área da saúde. E estilete é de uso comum, né? Aí você pode pensar, Mari, todo mundo pode comprar um bisturi? Sim, porém, não sei se todo mundo vai saber usar um bisturi. O estilete, ele já é de um manejo mais fácil, ele é de um manejo mais comum, leigo. As pessoas conseguem utilizar. Uma outra ferramenta nessa mesma comparação é a faca de mesa, né? Então você tem um bisturi, um estilete, uma faca de mesa. Todos os três cortam, um vai para a cirurgia, o outro está na sala de aula e o terceiro está na mesa do jantar. Você não leva a faquinha de mesa para sala de aula. Às vezes até leva, mas não funciona, né? Apontar um lápis com a faquinha de mesa não dá certo, cortar um papel não dá também. Aí é isso. Então a gente precisa entender que ferramenta, ela cumpre com esse papel de cortar, então todos eles são ferramentas, e instrumento tem uma especificidade. Eu espero que isso tenha ficado claro para você e não mais confuso. Então vamos lá, ferramenta é uma coisa, instrumento é outra, avaliação uma terceira coisa. Avaliação é um modo de coletar informações e comparar essas informações com outros grupos ou com outros respondentes. Uma avaliação tipo uma prova. Então vamos lá, todo mundo vai ser submetido à prova de geografia, que tem 6 questões sobre sustentabilidade. Estou inventando tudo agora no improviso. Então todos os alunos daquela sala serão submetidos a essa mesma avaliação. Todos aqueles alunos tiveram a mesma aula, coloco entre aspas porque a percepção é diferente, nós sabemos disso. E eles serão avaliados, ou seja, eles serão medidos, comparados a um grupo que compartilha de um ambiente comum. Então, quando nós encontramos aí alguns assessments, aqui no chique, né? Os coaches usam bastante, né? Assessment. Eles estão falando de avaliações. Você responde a um grupo de questões, de perguntas, de frases e os seus dados, as suas informações são comparadas, avaliadas com outros grupos de características semelhantes e ambientes semelhantes. O DISC é um instrumento de avaliação
bem comum, bem famoso, mas não é considerado um teste psicológico, apesar de ter sido criado por um psicólogo, de ter sido cunhado no universo administrativo e dos recursos humanos por pessoas da área da psicologia, também alguns da administração, mas o DISC, ele não é um teste psicológico, ele é uma avaliação, ele é um assessment. Então, antes da gente fazer aqui críticas às pessoas, eu uso o DISC ele tem uma característica comercial importante, dados que ele traz, eles são comparativos aos grupos respondentes e eles tendem a trazer uma descrição comportamental baseada no autorrelato, muito compatível. O que eu tô falando aí, né? O que é um autorrelato? É você falar algo sobre você. Então, se você fosse me descrever, sem mostrar minha foto pra ninguém, sem mostrar meu vídeo, mas depois você mostra, o vídeo, depois você clica aqui, compartilha e tal, escreve, gente, vai lá ver essa psicóloga aqui, ela fala umas coisas legais. Se você fosse me descrever, você diria palavras muito parecidas com que o seu colega ou que um outro seguidor, uma outra seguidora minha diria, porque eu reúno características da mesma comunidade verbal. Então talvez você dissesse, ela é uma mulher de cabelos cacheados, com luzes loiras, que costumeiramente usa batom rosa e faz umas piadas sem graça. Essa parte é julgamento, não é descrição. Mas aí a outra pessoa ia ter uma imagem, né? E essa imagem ela é um relato. Quando a gente fala de uma avaliação, de um assessment, nós estamos falando de relatos pessoais, então é você contando sobre você, usando palavras comuns à nossa comunidade, e essas palavras comuns à nossa comunidade agrupou as pessoas pelas suas características, pelos seus padrões comportamentais relatados, tá? Agora, a estrela da festa. A estrela da festa, os testes psicológicos. Então, vamos voltando, que vocês vão entender onde que eu quero chegar, tá? Falamos de ferramenta, instrumento e avaliação. Toda avaliação é instrumento e ferramenta. Todo instrumento é ferramenta. Mas ferramenta nem sempre é instrumento, e instrumento nem sempre é avaliação. Certo? E agora temos aqui o teste psicológico, que é uma ferramenta, é um instrumento, é uma avaliação e tem como característica principal procedimentos e processos estruturados, sistematizados, de modo longitudinal, pesquisados cientificamente com evidências para medir, mensurar, qualificar informações de cunho psicológico observáveis ou não. Ficou bonito, né? Vou transcrever. Quando a gente fala do teste psicológico, isso implica um treinamento específico, porque como é um procedimento e um processo específico, metodologicamente estudado para fazer essas medições, essas qualificações, para que a gente tenha um resultado real, fiel e válido, precisa-se de um treinamento. Logo, só dessa descrição conceitual já consigo, de repente, convencê-la de que o teste psicológico deve ser privativo daquele que estudou para isso, ou seja, que estudou psicologia. Aí você pode falar pra mim, imagina, Mari, a gente pode fazer um curso, né? A gente pode fazer um curso e aprender, e tem tanta gente que aprende essas coisas no curso. Na minha faculdade eu nem tive essas aulas de teste, gente, nem tive isso. Eu fui aprender depois lá naquela loja que vende os testes e tal. Concordo com você, eu acho sim que você e eu e todo mundo, os psicólogos, nós todos podemos aprender a fazer as aplicações em cursos, porém, nem só de aplicação se faz um teste psicológico. Então, existe a aplicação, que ela é procedimental, ela é metodológica, ela é científica, ela tem base teórica e ela precisa ser validada
dentro dos padrões nacionais. Então não adianta a gente querer aí usar um teste internacional, porque a gente está comparando Lé com Cré. Esse aqui é uns termos assim bem regionais, tá? Eu sou do Vale do Paraíba, quem é do Vale do Paraíba também vai entender. A gente está fazendo comparações, análises distintas e diferentes. E aí você também pode ser de uma abordagem teórica que fala assim, mas pra mim o ser é único, N igual a 1, então o teste não funciona de nada, eu nem acredito nesses negócios projetivos. Beleza, vamos junto, eu também sou dessa abordagem teórica que N igual a 1 e que os testes psicológicos projetivos podem não significar grandes coisas, porém retomo no comportamento verbal que Skinner já descreveu lindamente, né, no livro sobre comportamento verbal, que nós compartilhamos dessa comunidade de uma linguagem muito semelhante. Então falamos mais ou menos das mesmas coisas com as mesmas palavras. É claro que as descrições são muito mais importantes do que o conteúdo dito. E segunda questão que vai te convencer que o psicólogo precisa manejar isso, que é a leitura que a gente faz do teste. O dado por ele mesmo não leva a gente para lugar nenhum, tá bom? É igual fazer exame de sangue e aí você tem um dado lá, um número, e aí embaixo tá dentro de tal escala você tá normal, e aí você olha aquilo e fala, tô benzão, tô dentro do normal, né? Mas só uma pessoa estudada para compreender aqueles números, para compreender aquela escala, pode dizer para você que mesmo dentro do normal, na combinação com outras informações que esse exame de sangue pode te trazer, aquilo pode ser um problema. Então, a análise psicológica, o teste psicológico, ele é composto pela sua aplicação, pela sua correção, pela sua análise quantitativa, pela sua análise qualitativa e, por último, aqui esse dedinho, né, agora vai descer, pela sua análise individual. Então, quando se aplica um teste psicológico, se aplica sempre dentro de uma contextualização que envolve entrevista, observação e uso de outras ferramentas e de outros instrumentos que não necessariamente passam pela validação de um teste psicológico. Para você ter um teste validado, existem pesquisas científicas da área cognitiva, da neurociência, da estatística que dão base e sustentação para a validade desses testes. Então, eu expliquei para vocês aqui os conceitos e agora a gente vai para as controvérsias, né? Favor, é contra? Bom, vocês já perceberam que eu sou a favor de que os testes sejam privativos dos psicólogos. E também sou a favor de que os psicólogos tenham formações mais aprofundadas nessa testagem para que eles não saiam fazendo bobagens com esses testes, com esses números, com essas coisas todas que a gente vê por aí, né? Tipo ensinar teste online para que a pessoa se dê bem num concurso público. Porque o teste, gente, não é só para saber se você tá vendo borboleta ou se, eu não sei, gente, desculpa, eu não quero ser crítica com o Rochai, ele é uma pessoa, né, que deu muito mas teste psicológico não é isso, né? Não é só fazer risquinho para você ser aprovado lá no seu processo seletivo. O teste psicológico, ele é uma ferramenta, um instrumento e uma avaliação que vai te auxiliar a ter informações sobre você. É como se fosse uma fotografia. Quando você ensina o teste psicológico para outra pessoa, é como se você desse para ela todas as ferramentas do Photoshop para que ela pareça diferente de quem ela é. Isso não é interessante para ninguém, não é interessante para o psicoterapeuta, não é interessante para um RH, não é interessante num processo seletivo, não é interessante dentro do poder judiciário, onde os testes também são frequentemente aplicados. Se você busca essas informações porque você tem medo de ser reprovado no teste, é de muita insegurança liberar a testagem para aplicação com outros profissionais, porque isso pode gerar manipulação dos dados. E um
Outro ponto que é de extrema relevância é a produção dessa análise, desse feedback, dessa devolutiva, que é obrigatório aos psicólogos, né, realizarem os relatórios e as devolutivas dos testes, é obrigatório que a gente faça isso. E nós fomos treinados para fazer esse feedback, essa devolutiva, cuidando daquele ser que está diante de nós, cuidando daquele ser que foi submetido a essa testagem. E sem a formação em psicologia, sem uma formação humana, empática, compassiva, os dados desses testes, eles podem ser mal utilizados, eles podem ser utilizados como segregação, como marginalização e retirada, e não como ferramentas de inclusão, adaptação e preparação. Eu sei que, historicamente, os testes psicológicos nasceram para essa análise quantitativa e pontual, eu entendo isso, nasceu numa realidade mais cartesiana, né, a psicometria com as medidas explicando o comportamento humano, mas hoje, pleno 2021, com tanta tecnologia e com muita coisa já aprimorada na ciência psicológica, nós sabemos que as testagens, elas são muito importantes para que nós tenhamos condutas profissionais de intervenção, de seleção, de treinamento, de desenvolvimento muito mais acertadas, diretivas e estruturadas. É uma maneira também do nosso cliente ter uma visão global de quem ele é e de como ele está se mostrando naquele momento. Os testes psicológicos devem sim ser privativos dos psicólogos. Caso não forem, me preocupa muito o uso desses dados. Mari, por que isso está vindo à tona agora? Porque muito provavelmente concursos estão sendo abertos e essas pessoas precisam de um laudo psicológico, elas precisam de uma testagem para que esse concurso, para que essa aprovação seja feita. Temos aí uma questão política bem evidente sobre a legalização do uso de armas, que também passa por um laudo psicológico. Então, tudo que envolve a aprovação de um laudo psicológico através da psicometria dos testes vai sair das mãos dos psicólogos e vai para a mão de sei lá quem fazer sei lá qual uso. Então, se você puder ter aí uma análise crítica, deixa o seu comentário e fique esperto que nem tudo que é avaliação é teste psicológico, mas todo teste psicológico é avaliação, é instrumento e é ferramenta. Mas ferramenta não é instrumento, instrumento não é avaliação e avaliação não é teste psicológico. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com as pessoas e um beijo. Vem comigo, próximo vídeo, mais piadinhas sem graça pra vocês e com certeza muita ciência sobre comportamento humano, orientação profissional e de carreira.